Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do segundo dia do Masters 1000 de Paris. A gente está vivendo aí as definições do último Masters 1000 da temporada e, é claro, também a definição da corrida para Turim, para saber quem se junta a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e hoje Taylor Fritz, que oficialmente está classificado. Então assim, tem mais 3 vagas. No momento, parece que o Djokovic, de maneira, eu não vou falar que é culposa, porque ele tem os pontos, né? Mas assim, ele parecia não se importar se ultrapassassem ele na corrida para Turim, né? Mas o Casper hoje já foi eliminado, não passa ele pelo menos por Paris, ele não consegue, vai ter que jogar um dos 250 na semana que vem agora, então vamos ver aí como que isso vai funcionar. E assim, a gente tem muitos resultados interessantes e um torneio que é realizado de maneira mais curta, uma semana apenas, e aí com isso a gente já tem jogos bons acontecendo desde o início, né? Então vamos aqui comentar sobre eles, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. A gente teve Arthur Fils e Marin Cilic, né, começando aí as atividades do dia, e o Arthur Fils conseguiu uma bela vitória, 7-6, 6-4. Assim, é aquele jogo, né? O Marin Cilic ainda está tentando recuperar o ritmo dele, até conquistou um título, né? Mas eu acredito que ainda não está jogando o melhor dele, né? Só ganhou 65% dos pontos com o primeiro saque, né? Tipo, e colocou só 53% de primeiro saque em quadra. E assim, 3 breakpoints contra do Cilic e ele não salvou nenhum. Não é normal isso pro Cilic. Então, é aquele negócio também, idade, né? 36 anos. Eu acho que é essa a idade do Cilic. Vou até conferir aqui, mas a gente sabe que ele não é mais uma criança, né? Já é um tenista muito veterano, né? 36, acertei, né? Fez aniversário dia 28 de setembro. Então, o Cilic, obviamente, está aí tentando voltar a jogar um alto nível de tênis, até porque deve se encorajar, visto que Wawrinka e Monfils conseguiram fazer, né? A gente também teve Alex Michelsen contra Hubert Hurkacz. Hurkacz que voltou a jogar depois de um período afastado, né? Ele tentou jogar lá em Tóquio, acabou perdendo por Draper. Depois disso parou um tempinho, né? Não faz um grande fim de ano, né? O Hubert Hurkacz. Se a gente para pensar aqui, né? Depois do que aconteceu em Wimbledon, a lesão contra o Arthur Fils, né? Ele vinha de final em rally, né? Acho que ele foi finalista em rally, né? Não foi? Foi, né? Só para confirmar aqui, né? Aí ele teve a eliminação pro Fils lá em Wimbledon, aí foi jogar Montreal, foi o primeiro torneio dele depois da lesão, disseram que ele voltou antes do tempo, venceu o Kokkinakis e o Hinderknecht em 3 sets cada um, perdeu pro Popyrin, que viria a ser campeão, aí em Cincinnati ele acabaria perdendo pro Tiafoe, desistindo na terceira rodada, perdeu para o Jordan Thompson 3-0 no US Open, isso na segunda rodada. Aí em Tóquio perde na segunda rodada, entende? Não é um grande fim de ano para o Hurkacz. Eu acho que ele deveria tirar um tempo para descansar, né? Tipo, o Tóquio já tem um tempo, né? Ele não jogou Xangai, não jogou os Masters 1000, o ATP 500 de Viena e Basel, e perdeu 6-1, 6-3, né? O Hurkacz só fez 6 aces na partida inteira, tipo, ganhou 17% dos pontos com o segundo saque, 3 de 18. Então, fica difícil ganhar desse jeito. Então, vitória do Alex Michelsen 6-1, 6-3. O Jan-Lennart Struff ganhou do Lorenzo Musetti por 2-0. Essa quadradura rápida, né? É o paraíso pro Struff, o jeito agressivo dele de jogar, né? E foi um jogo assim que o Musetti, principalmente no segundo set, não viu a cor da bola direito, né? 6-4, 6-2. Não era o resultado que eu imaginava, ainda mais para uma semana tão boa que o Musetti tinha vivido aí na semana anterior, né? Tipo, mas acontece, né? Tipo, tem horas que, tipo, o nível acaba não sendo tão bom, o adversário também tá num dia iluminado, então me surpreendeu bastante a maneira que o Struff suportou. Alexei Popyrin venceu de Matteo Berrettini por 2-0, 7-5, 7-6. Começou o jogo com muita dificuldade, né? O Berrettini começou muito bem, teve mais chances de quebra no início, né? O primeiro set, inclusive, são 5 chances de quebra para o Berrettini e ele perde todas, né? Também mérito para o Popyrin, né? Salvou elas, né? E o Popyrin tinha ganhado 67% dos pontos com o primeiro saque e 60% com o segundo, atrás do Berrettini ambos, né? Tipo, o Berrettini tinha ganhado 73% com o primeiro saque e 64% com o segundo, né? Se a gente coloca até as estatísticas de pontos ganhos, o Popyrin ganhou 43 e o Berrettini 43. Então assim, mesmo número de pontos, mesmo com 2 games a mais vencidos pelo Popyrin, mas é aquele negócio, a chance maior no final foi o Alexei Popyrin que aproveitou, e quem sente o baque no segundo set é o Berrettini, porque assim, se no primeiro set o Popyrin não conseguiu muitos pontos com o primeiro saque, olha no segundo, 22 de 23
com o primeiro saque. No segundo, 6 de 13, né? Até foi menor, mas o Berrettini caiu para 61 no primeiro saque, 62 no segundo. E esse 62 no segundo, destaque que, assim, o Popperin apressou muitas devoluções, né? Porque quando ele estava jogando um pouquinho mais calmo, ele estava conseguindo ali vencer até com relativa tranquilidade muitos dos pontos do fundo de quadra, maltratou o backhand do Berrettini. Olha só essa estatística. O set foi decidido no tie break, mas foi um breakpoint para o Berrettini, ele aproveitou. O Popperin teve 10 breakpoints, aproveitou um. Então, assim, não pode desperdiçar tantas chances. Mas é aquele negócio, né? O tie-break foi reflexo do que estava acontecendo no set. 7-2 no tie-break para o Popperin. Foi um bom set do Popperin no contexto geral. Acho que ele fez talvez a melhor partida dele pós-US Open, né? Tipo, a concorrência também das partidas fosse muito boa, né? Mas essa vitória, obviamente, aí é boa para dar confiança, até porque vai precisar enfrentando o Medvedev, né? A gente teve o Cerúndulo ganhando do Andrei Rublev, né? É aquele negócio, né? O Cerúndulo ganhou 67% dos pontos com o primeiro saque, 44 com o segundo. O Rublev, ele teve 13 breakpoints, né? Tipo, e só aproveitou 4, mas ao mesmo tempo ele não sacou bem, né? E, tipo, o Cerúndulo teve 16 breakpoints e também aproveitou 4, né? Então, assim, muitas quebras, muito lá e cá nessa partida. E nesse jogo o Cerúndulo acabou levando vantagem, né? Tipo, e aí acabou sendo essa vitória. Numa quadra tão rápida, eu não esperava o Rublev tendo tantas dificuldades assim em manter o saque dele. Mas destaque para o Cerúndulo, devolveu bem, fez sólido no fundo de quadra. Mesmo com os problemas que ele tem no seu jogo de saque, ele ainda dá um jeito de conseguir ser competitivo nessa partida. A gente teve o jogo entre Giovanni Mepich Perricá e o Tiafoe, e o Tiafoe tá de férias já, né? A temporada do Tiafoe acabou, né? Ele não sei se ele vai jogar algum dos ATP 250 que vem pela frente, se vai jogar é só pelo título mesmo, porque já não tem mais chances de ir para Turim. De qualquer jeito, esse é o jogo, né, que eu acho bacana, que ele teve 2 chances de quebra o jogo inteiro contra o Mepich Perricá e aproveitou nenhum breakpoint. E ele teve um breakpoint contra e o Mepich Perricá aproveitou. Um mérito pro Tiafoe é que, assim, o Mepich Perricá é meio vida louca, né? Então ele gosta de jogar segundos saques como se fosse primeiros. Ele teve 28 aces, o que é um número muito alto, mas ele teve 13 duplas faltas, que é um número assustadoramente alto, né? E assim, ele força muito segundo saque. Só que assim, por que ele tá forçando tanto? Porque o Tiafoe estava devolvendo muito bem. E o Tiafoe tá tendo até uma melhora muito fundamental ali na devolução. Ele fez excelentes trabalhos no US Open devolvendo o saque. Mas tem hora que enfeita demais, tem hora que faz firula demais. E essa falta de foco, né, acaba custando caro, né? Tipo, o jogo parecia muito na mão do Tiafoe ali no segundo set em certo momento. O Perricá não parecia tão focado assim. Mas aí chega lá no tie break do segundo set, né? Ele chegou a ter um mini break à frente, não conseguiu sustentar, e aí o Perricá começou a crescer. E no terceiro set a gente viu o que acontece, né? O Perricá vai lá, consegue a quebra e sustenta até o final. Então, assim, vitória aí pro tenista francês que tá voando nesse finalzinho de ano, né? A gente teve Karen Khachanov e Christopher O'Connell. Olha, pra semana que o Khachanov viveu lá, né? Eu não imaginava um jogo tão difícil. Tudo bem que ele deve estar cansado, né? Teve um dia lá em Viena, segunda-feira deve ter viajado para Paris e terceira já tá jogando, né? Não é a situação ideal para ninguém. Mas, jogo duro contra o O'Connell. O O'Connell também tem cada jogo no ano que ele resolve aprontar e levar o nível. Mas 6-4, 3-6, 7-6 com 8-6 no tie-break, salvando o match point. Mas é um guerreiro o Karen Khachanov, né? Luta até o final. Isso eu admiro demais no cidadão. Ele é um cara que tem um espírito de luta que poucos tenistas têm. E assim, não é tão exaltado porque a gente sabe que não é um tenista lá da primeira prateleira, mas é um baita jogador. Eu gosto muito do Karen Khachanov como tenista, né? E a gente tem, obviamente, a vitória do Holger Rune contra o Matheus Arnaldi. Será que o Rune está melhorando um pouco, né? Gostando um pouquinho mais dessa versão de fim de ano dele, né? Melhor, um pouquinho mais inteligente no fundo de quadra. Fez uma bela partida para ganhar do Matheus Arnaldi, que é um tenista que podia estar jogando um pouquinho melhor, né? Tipo, eu falo aqui do Fios, é até um pouco engraçado, né? Que toda vez que o Arnaldi enfrenta o Fios, ele ganha, né? Mas de resto, né? Eu acho que o Fios teve um ano de melhora e salto de patamar melhor do que o Arnaldi. O Zizou Baggs, que entrou como lucky loser, né, que é aquele tenista que perde no qualificatório, mas com uma desistência na chave principal acaba entrando no torneio, acabou aposentando o Richard Gasquet em Paris, né? Pelo menos para esse torneio de Paris, né? Porque ele vai encerrar a carreira dele em Roland Garros, eu acredito, né? Mas vitória por 6-3, 6-4, né? O Gasquet é um tenista de bastante história, jogava um tênis belíssimo, né? Ainda joga, né? Bonito ver ele jogando, mas
é aquele negócio, né? Chegou um ponto na carreira que o nível já não é mais o mesmo. E assim, o Zizubeg, com muita intensidade ali, conseguiu vencer o Gasquet com relativa tranquilidade. O Alex de Minaur ganhou do Mariano Navone, até um jogo que eu achei um pouquinho mais difícil do que eu imaginava. Será que Mariano Navone está trabalhando ali para melhorar o seu saque, né, e tudo isso? Eu não sei, né? Porque assim, é um cara que tem um dos piores saques do quando se trata ali na quadradura, né? Tipo, ele ainda tem muitas dificuldades, mas assim, ele tá jogando melhor em quadradura do que no início da temporada, né? Até porque assim, tudo que ele tá conseguindo sustentar no ano é nas quadras de saibro. Ele é ótimo em saibro, mas na quadradura é um desafio grande, né, para o Mariano Navone, né? Porque o estilo dele casa muito pouco, mas eu vejo nele uma tentativa de melhorar essa questão de ser um tenista mais all around, né, que consegue jogar melhor em outras superfícies. E ele tá tentando, não foge dos torneios. Isso eu admiro no Navone. Mas enfrentou de Minaur na primeira rodada, né? E assim, 7-5 no primeiro set, lutou bravamente no primeiro, mas no segundo 6-1 de Minaur. O de Minaur não teve muita consideração com o Navone no segundo set. E obviamente agora que o Rude e o Rublev foram de arrasta no torneio, tá assim, né? Tá querendo a vaguinha dele em Turim e merece, né? Dos três ali, fácil o de Minaur o que mais merece, né? A gente teve Ben Shelton contra o Coleretan Moutet. O Shelton, assim, ele gosta de jogar alguns sets extras, né? Assim, chegou a ter 2 match points, não aproveitou. O Moutet foi lá, aprontou, né? E aí teve que jogar um terceiro set, né? O Ben Shelton, né? E assim, um set extra, 46 minutos a mais de jogo. Isso não é o que você precisa, ainda mais de um cara que, assim como o Khachanov, jogou lá no domingo e terça-feira está em Paris, né? Ele saiu de Basel para Paris. Então, assim, é uma situação complicada. Então, esse jogo, assim, esse cansaço extra acaba sendo um problema. Isso não foi problema para ele. Jack Draper, que, assim, tá vivo na corrida para Turim, né? Assim, com tanto favorito caindo cedo, né? E o nível de tênis que esse cidadão tá jogando, eu não duvido ele sair campeão. Assim, o título em si não é o suficiente pro Draper conseguir, né? Eu, sinceramente, não acho que vale a pena o Draper fazer tudo isso, porque ele jogou na semana anterior, foi campeão. Legal, parabéns, muito bonito, né? Tá jogando agora em Paris. Se ele é campeão, aceita o título, não precisa jogar um 250 na semana seguinte, aí para classificar, aí se for campeão, 3 semanas seguidas jogando tênis, aí jogar a ATP Finals, porque isso vai vir com o tempo, entende? Não acho que ele tem que apressar esse tipo de situação, mas ele tá vivo, só para declarar, se ele for campeão, ele chega a se aproximar, aí ele dependeria obviamente de uma desistência para conseguir entrar, né? Mas, ou mais de uma inclusive, mas vem jogando muito e que partidaça ele fez contra o Jerry Lehetka hoje, né? 7-5, 6-2, segundo set do Draper, maravilhoso. Eu tô muito feliz ver o Draper jogando esse tênis todo. Pra mim, vem jogando como um top 10 nesse fim de ano. A gente teve o Tsitsipas ganhando do Alejandro Tabilo. Será que é o efeito do novo coach? Eu não imaginava a vitória tão fácil. Foi, assim, o primeiro set dele contra o Caballes Baena foi sofrível, mas esse jogo contra o Tabilo foi excelente do Tsitsipas. Dá a César o que é de César. Jogou muito o Tsitsipas nesse jogo e ele conseguiu aí mostrar que tem ali condições de ser um pouco mais competitivo. Ele que já foi bem em Paris em algumas outras oportunidades. E assim, venceu bem o Tabilo, vamos ver se ele se comporta assim na próxima rodada. Mas uma terceira rodada para o Tsitsipas é boa. Ele que também está vivo na corrida para Turim, mas precisa de um milagre também, né? Mais do, assim, o do Draper é muito maior, mas o dele ainda pode existir. Em caso de título, ele está dentro, né? A gente teve Jarry e Alcaraz, né? O Jarry que ganhou do Alcaraz lá, agora não vou lembrar, acho que foi Santiago ou Buenos Aires, né? Tipo, foi um torneio acho que antes do Rio de Janeiro que ele ganhou, porque no Rio de Janeiro ele se machuca no segundo ponto contra o Thiago Monteiro, mas o fato é que assim, o Jarry teve até um primeiro set legal, ele deu trabalho ao Alcaraz, mas depois não aproveita os breakpoints, né? O ano do Jarry depois de Roma é horrível, é um negócio horrível, mas fato é que assim, ele, olha só, um sacador como o Nicolas Jarry, ele é um cara que usa muito saque a seu favor. Ter um breakpoint salvo de 6 contra é sacanagem, né? Não dá para defender um negócio desse, ser quebrado 5 vezes, mas ilustra muito o momento ruim do Nicolas Jarry, né? Então, 7-5, 6-1, eu sei que é o Alcaraz, mas esse é um tenista que historicamente ele sempre jogou muito bem, já levou a 5 sets lá em Wimbledon, se não me falha a memória, acho que chegou a fazer isso, né? Se não levou a 5, levou a 4, né? Já ganhou do Alcaraz esse ano, então assim, o nível do Jarry caiu muito, né? E a gente teve para encerrar o dia, já falei 10 minutos sobre esse jogo. Jordan Thompson ganhando do Casper Ruud 7-6, 3-6, 6-4, uma bela vitória do Thompson, jogo duro, muito bom jogo de tênis, mas é o Ruud com 6 derrotas nos últimos 7 jogos aí na temporada,
não é nada agradável esse tipo de retrospecto. Então, é o Rude se complicando. E amanhã o que temos pra gente assistir, né? Grigor Dimitrov contra Thomas Martin-Etcheverry, Alexei Popyrin contra Daniil Medvedev, talvez o jogo mais possivelmente interessante. A gente tem que ver primeiro para ver se vai realmente ser legal, né? Hidek Nesh contra Mikkelsen, Zezu Beggs contra Adrian Manarino, Arthur Fils contra Jan-Lennart Struff, Hugo Humbert contra Marcos Giron, Alexander Bublik contra Roger Rune, esse jogo é interessante, hein? Mepish Perricá contra Karen Khachanov, Alex Deminauer contra Kecmanovic, esse jogo, ó, falei aqui também, esse jogo promete, hein? Jack Draper e Taylor Fritz. Pedreira pro Draper, mas que pedreira pro Fritz estrear contra o Draper, né? Talon Grigspor contra Alexander Zverev, encerrando o dia, Arthur Kazuks e Ben Shelton. Que joguinho pra encerrar o dia, né? Tipo, você tem Draper e Fritz, né? Popper e Medvedev já fez jogo muito bom, inclusive lá em Miami, né? Tipo, podia ser também um bom jogo para encerrar o dia, mas eles escolheram outro. Então, a ver o que acontece, vídeo muito mais longo que eu imaginava, mas teve assunto para comentar, né? Então, esse vídeo rendeu, peço aí que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo e até a próxima, pessoal!